Item 5. Espera aí, só um Esta instantinho. situação... Você está lendo direitinho aí? Estou. Tá, então vai. Tudo bem. Esta situação é mantida e prolongada por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso. A primeira é o aspecto sobre o qual se apresenta a vida futura, aspecto que poderia bastar para as inteligências pouco avançadas, mas não poderia satisfazer as exigências racionais de homens de reflexão. Desde que nos apresentam, dizem estes como verdades absolutas, princípios contraditados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é que não são verdadeiras. Daí resulta a incredulidade de alguns e, para grande número, a crença duvidosa. A vida futura é para eles uma vaga ideia, antes uma probabilidade do que uma certeza. Eles desejariam crer, queriam que fosse verdade, e, malgrado isso, dizem a si mesmos: mas se não for assim? O presente é positivo, ocupemo-nos primeiro dele, o futuro virá por acréscimo. E depois dizem ainda: o que é, na verdade, a alma? Um ponto, um átomo, uma centelha, uma flama? Como ela ouve? Como vê? Como percebe? A alma não é para eles uma realidade positiva, é uma abstração. Os seus seres queridos, reduzidos à condição de átomos no seu pensamento, estão, por assim dizer, perdidos para eles, não tendo mais aos seus olhos as qualidades que os faziam amados. Não podem compreender o amor de uma centelha, nem o que se pudesse ter por ela. E eles mesmos não se sentem satisfeitos de ser transformados em mônadas. Daí seu retorno ao positivismo da vida eterna, que lhes oferece alguma coisa mais substancial. É considerável o número dos que são dominados por esses pensamentos. Algo a se falar a respeito? Acho que foi bem rico esse número 5 aí. Essa situação é mantida e prolongada por causas puramente humanas que desaparecerão com o progresso. E aí? Paulinha, quer falar alguma coisa? Eu estou tentando raciocinar aqui. Só um instante. Alguém gostaria de, enquanto a Paulinha está raciocinando, ele coloca que as verdades absolutas contraditas pela lógica e pelos dados positivos da ciência, porque Allan Kardec veio numa época em que estava florescendo o iluminismo. Mas eu só tinha um. Estava florescendo o iluminismo, né? Então, a ciência ganhava força e a religião perdia força. Então, esse conceito é difícil para o pessoal assimilar, um conceito novo, principalmente se começar a raciocinar pelo lado lógico. Realmente é difícil. Não é fácil a pessoa entender a primeira mão. Mas faz parte de aquela escada de crescimento, né? Você primeiro precisa ter alguma coisa para tatear, só depois você consegue fazer a abstração, não é? Exatamente. Isso aí ele está explicando a evolução do pensamento religioso.
Até A porque se a ciência pessoa não veio soubesse, substituir a religião, no caso. se a pessoa não sabia, Geu, não tinha informação sobre os espíritos que pede para continuavam, desligar continuavam normalmente depois da morte, da desencarnação, por isso que eles ficavam na dúvida, será que existe? O que que é? Muita gente pensa que é nuvem, né? Até hoje ainda tem gente que pensa que a alma é uma nuvem, sei lá, uma chama. Tem muita gente que não acredita que exista outra coisa além do corpo, né? Nem o espírito é É concebido. verdade, é verdade. Joana falou alguma coisa, Joana? Eu cortei, acho que não deixei ela falar. microfone. Tem gente com o microfone aberto, está barulhado, eu não consegui entender o que vocês estavam falando aí. Não consegue ver, não? Não, eu acho que já está tudo fechado já, Joana. Estava, né? Eles desejariam crer, isso é interessante, né? Queriam que fosse verdade, mas mesmo assim não conseguem crer. Tem que ter a tal da prova, né? Tem muita gente que precisa de prova, e outros nem com prova conseguem acreditar. Mas aí que tá, né? Por isso que tem o Tomé lá naquela passagem. Eu tenho que ver para crer. É verdade. É isso mesmo. Felizes daquele que conseguem crer sem ver. Creem, exatamente. Isso Crer aí. sem ver, né? Mas aí vai do amadurecimento espiritual. Exatamente. De cada um. Isso que eu estava pensando aqui. Tem que ter o amadurecimento, né? Porque o próprio amadurecimento vai leva o coração a buscar algo mais. Exatamente. Porque aí ele Mas o começa a perceber, pode falar. ele começa a perceber, o coração começa a perceber que não há lógica. Aí nessa busca dessa lógica, desse entendimento, senão ninguém convence ninguém, né? Ninguém convence ninguém. Não, Vou as fazer uma pessoas se pergunta. convencem por si próprias, não tem jeito, ninguém consegue convencer ninguém, não. Convencimento é uma coisa íntima, uma coisa de dentro para fora. E é muito bonito você ver alguém começar a raciocinar, fazer as indagações, questionamentos, levantar dúvidas e começar a construir o próprio pensamento. Como que a pessoa vai enriquecendo? Você vê ela florescendo igual um botão. E a gente é assim, né? A Vamos gente pensar vê aqui isso com numa as coisa. crianças, né? Principalmente nessa nova geração que está chegando aí, essas florezinhas de 3, 4 anos dessa última, esses últimos que estão chegando aí, gente, é impressionante. Eu fico bobo de ver com a Amanda e outras das nossas amizades nessa idade de 3 anos. Os meninos, você fala, dá alguma explicação, a Amanda coloca os olhos assim para cima, você vê que ela está raciocinando, que ela está pensando no que você está dizendo, e faz uma oposição que você diz porque ela quer esclarecimento. Aí a gente tem que estar preparado, né, Yolanda? Nossa, é muito, muito, mas é cansativo, porque eles vão colocar o dedinho em riste assim para você e falar por quê? E se você não der uma explicação que atenda ao raciocínio deles, eles não vão. Por exemplo, eu já não preciso de uma pequenininha, eu tenho uma outra aqui em casa de 13 anos que me dá muito trabalho. Aquele negócio do amor que faz você se reconstruir todos os dias, que você tem que sair abandonando todos os seus pensamentos e preconceitos, tirando a ferro e fogo, para que você consiga entender aquele ser que você ama tanto ali na tua frente. Você tem que se reconstruir. E eu acho isso fantástico, porque é uma oportunidade única de crescimento que a gente tem. Olha essa Aquilo de notícia você. aqui, ó. Hã?
essa notícia: menininho de 2 anos recepciona coletores de lixo em Navegantes, Santa Catarina, com garrafas de água gelada. Eu vi. 2 anos, hein? É Teve muito um interessante isso que a Paulinha falou, porque essa questão de você desconstruir para reconstruir em um novo aspecto, porque a gente tem aqueles paradigmas, né? Da cultura, da geração, e se você realmente não abrir os olhos, né? A minha mãe, por exemplo, um exemplo básico, ela tem um pensamento, poxa, ela está com 97 anos, né? Então, na época dela, vejam bem, as pessoas de cor usavam o cabelo presinho, amarradinho, né? Esticavam. Então, ela outro dia olhou para a Maria Júlia, para a Maju, e falou assim, mas por que aquela moça fica com aquele cabelo muito feio? Por que ela não prende? Eu falei, mãezinha, porque ela quer usar o cabelo assim. Mas está muito grande, ela tem um rosto pequeno. Não, o cabelo dela é assim mesmo, é o jeito dela, é o cabelo que ela tem. Hoje em dia, mãezinha, todo mundo usa o que quer. Ah, mas ela podia prender, botar arrumadinha assim. Vai convencer, não adianta, né? Cabeça dela, cabecinha dela. Ainda bem que a minha mãe é muito delicada, né? Ela fala de uma maneira muito sutil, muito... Mas é isso, a gente tem que, como diz Paulinha, tem que reconstruir os pensamentos da gente com base, né, na realidade, se desfazer de qualquer tipo de preconceito, mudar os paradigmas, porque a nova geração está chegando aí, a era nova está chegando. Se a gente quer acompanhar, a gente tem que abrir o raciocínio, né? Tem que ter uma sensibilidade, aquela questão de começa a aprender a ouvir. Você tem que ouvir. Mais do que ouvir, presta atenção, porque você tem muita coisa para aprender. E é bem legal quando você consegue fazer isso. Não que você consiga dar uma resposta pré-fabricada ou pronta, ou que vá deixá-los satisfeitos, não, mas é todo esse exercício de você tentar de novo, né? Ver de outro jeito. Pode estar certo, mais que Mas, você. assim, pegando o ganchinho aí da Paulinha, a gente Com já certeza. dá para ficar feliz porque a gente vê o desenvolvimento da nossa humanidade, né? Porque na época que nós éramos criança, nós não tínhamos direito aos porquês, né? Então, nós éramos tolhidos realmente. Então, não tinha como você nem se expressar, não tinha nem como dizer se você tinha uma capacidade a mais ou não, porque você era tolhido disso. Os porquês não existiam, não deveriam existir. E hoje não. Então, a nossa sociedade evoluiu muito, porque hoje é aceito os porquês de todas as crianças em todas as idades. E elas podem se expressar. E com esse poder se expressar, elas aprendem tanto que elas são capazes de olhar nos nossos olhos e se imporem na nossa frente. Às vezes até nos mostrando o nosso próprio erro. Eles são incríveis. Então, eu acho que isso é um grande crescimento da nossa humanidade. E a gente observa que, vamos dizer assim, dentro de 50 anos, a gente já vê uma diferença, uma modificação dentro dessa sociedade no nosso planeta. Isso mesmo. Eu acho que quem é professor e há alguns anos, né, já tem experiência de anos, pode perceber muito essa mudança, porque pega pelo menos umas 2 gerações, né, Cléo? Pelo menos, né? É verdade, é verdade. É assim, é fantástico a gente ver isso. E hoje eu posso ver assim, porque eu tive 2 etapas de filhos, né? Bastante diferente as etapas. E tenho as minhas netas agora, que tem praticamente a diferença dos 2 últimos filhos para os 2 primeiros e deles para as netas. Então, a gente percebe uma diferença muito grande, um grau imenso de racionalidade, sabe? É impressionante, é fantástico, sabe? E a gente proporcioná-los
proporcionar coisas a essas crianças, da qual elas consigam caminhar sozinha, com os próprios pezinhos, sabe? Sem a gente dizer, a gente orienta, lógico que a orientação é essencial, mas elas têm um poder próprio, um domínio próprio, é impressionante, sabe? É fantástico isso. E dentro de sala de aula a gente observa isso também, Giselda, sabe? É impressionante, é fantástico. Mas eu fico pensando aqui, eu raciocinando agora, essa nova geração aí, questionadoras, que não aceitam as respostas que nós aceitávamos, essa imposição de exercer o livre-arbítrio, essa galerinha, essa geração está consciente que tem livre-arbítrio, que elas podem decidir. Aí entra a nossa reconstrução e a nossa ressignificação, de levar, né, junto com o livre-arbítrio, mostrar a elas, a esses corações, que as nossas escolhas têm responsabilidade e que isso significa consequências daquilo que você escolheu. E não é fácil, hein? Posso fazer uma pergunta? Sim. E por que vocês aceitavam assim, se vocês não podiam falar? Olha, Lucas... Pode ir lá, Paulinho. Eu estava pensando nisso aqui agora, que quando a gente, por exemplo, a minha idade é pouca diferença, eu acho, para a Yolanda. Não. Nem não. tanto. Mas a gente foi criada assim, principalmente mulher. Não abre a boca. Eu me lembro que quando eu estava na 5ª série, eu fui discutir alguma coisa de política com meu pai, dentro da minha casa. Uau! Nós estávamos em plena ditadura. Meu pai virou para mim e falou: minha filha, não fala sobre isso, porque você pode acontecer alguma coisa com você. Então, você estava fazendo as descobertas e dando... Você estava começando a questionar. É uma coisa que vai pouquinho a pouquinho. Primeiro, o que é que te segura? É que você está acostumado com aquele seu quadrado. Então, dentro daquele quadrado, você sabe viver, você sabe predizer o seu futuro, o que você pode encontrar. É uma coisa assim meio cômoda. Para você dar um passo adiante, você tem que abandonar outras coisas. Você tem que se refazer, raciocinar, enfrentar. E não é todo mundo que estava preparado para isso, porque nós não fomos criados assim. Então, e fazia parte de todo um processo social, cultural, político. Eu diria que isso era mais cultural, né? Tudo era imposto, tudo era imposição. Você quer ver? Teve um período, e hoje eu entendo que realmente não poderia, para mim, não poderia ser de outra forma. Quando cheguei aos 15, 16, saindo do ensino médio, né? A minha vontade louca que eu tinha de colocar uma mochila nas costas e zarpar era muito grande, mas eu não tinha coragem por causa do social, né? E pela manutenção. Aí eu arranjei uma forma de sair de forma consentida, né? E, digamos assim, não muito solta, que foi fazer curso de enfermagem para 2º grau, que me desse uma bolsa de estudo para ir para a escola de enfermagem Ana Néria, se não me engano, em Minas. Me preparei toda, passei, fiz tudo. Quando eu cheguei para o meu pai, que precisava fazer o enxoval para ir, porque você tinha que levar roupa de cama, isso, ele disse para mim. Meus irmãos já tinham saído para a vida militar, lá de Mato Grosso, Corumbá, fronteira com a Bolívia. Imagina, eles já tinham vindo para as escolas militares,
saído para as escolas militares, ele disse para mim assim: você não é homem. Se você fosse servir para a escola militar como seus irmãos, você poderia ir. Mas, filha minha, só sai daqui casada. Ou quando for dona do seu nariz. Essa era a cultura. Pensa o efeito disso para mim, que tinha vontade louca de botar a mochila nas costas e voar. Mas voar mesmo. Eu tive que ficar ali até... Aí eu ainda tive coragem de responder. Falei, olha, papai, então quando eu for dona do meu nariz, eu tiver maior de idade, o senhor vai me ver anoitecer, mas não amanhecer, porque eu estarei dentro do trem, que só saía de Corumbá de trem. E aí, isso... Yolanda, isso deixa raízes na gente, né? Então é todo um processo cultural, não é falta de vontade, não. Mas às vezes também não é só o pai que era assim, não. Nós temos uma amiga que a mãe dela, o pai até que era mais acessível, a mãe dela não deixava ela fazer nada. E ela via a nossa liberdade, que nossos pais sempre nos deram muita liberdade, com responsabilidade, claro. Ela via que a gente saía, ia ao cinema, passeava, viajava. Então, a única forma que ela conseguiu de ter essa liberdade, ela resolveu se casar. Mas, como Deus é muito bom e ela não tinha que ter dificuldades, ela se casou com um homem muito bom e estão juntos até hoje. Mas ela falava para a gente, eu queria sair de casa, fazer minhas coisas, então por isso eu resolvi me casar para eu ser livre. A maioria pior que você saia de um domínio para o outro, né? Mas ela se deu bem. O marido muito tranquilo, ela não tinha que resgatar nada, porque o marido tranquilo, uma pessoa maravilhosa, os dois estão juntos até hoje. O que a gente tem que ver nisso tudo, né? Não podemos nos afastar dessa condição, né? Muitas vezes da nossa necessidade, né? Da nossa necessidade do espírito. Porque se Deus desse asa à cobra, meu Deus do céu! Já pensou todo mundo de asinha? Tinha que ter, minha filha, as cordas. Não tem jeito, não. Cada época ela é marcada pelas suas próprias peculiaridades. Exatamente. É isso que eu ia acrescentar, que cada um está dentro do seu tempo certinho. Isso é verdade. Tá todo mundo dentro da sua condição, da sua necessidade, né? Da nossa necessidade. E eu tenho a impressão que quase todos nós passamos por situações bem semelhantes, porque era o critério da época, né? Era o critério e era uma leva de espírito que reencarnou na mesma época. Exatamente. Então, como a Égida disse aí, Deus não dá asa à cobra, não. De forma alguma. Mas eu falo até hoje, hein? Eu falo até hoje para a menina nova. Mas tem uma cobra que tem asa, chama-se Jiquitiranaboia. É uma cobra de asa. É única. É a única. Eu falo até hoje para a menina nova, não casa nova. Vá dar seu voo primeiro, depois você vai casar. Eu falo para todo mundo, porque nós precisamos sair de casa, nós precisamos casar. Eu também sou igual a Yolanda, assim. Era doida para dar meu voo sozinha, mas como? Um pai dominador que eu tinha. Mas olha só, mas olha que eu tive dinheiro antes. Eu tive dinheiro antes de casar, mas não adiantava, não. Mas olha só, cada caso é um caso, Joana. Eu me casei com 19 anos. Até hoje eu não me arrependi, não. Isso é porque eu era milionário, por isso que ela casou comigo. O Geu era dono de uma... Olha... Era uma fortuna, minha filha. Você não tem nem noção. Era uma fartura, né, Égida? Era uma fartura, né? É uma fartura. Tudo. Fartava de tudo. E como fomos e somos felizes, graças a Deus. Mas olha só. Graças a Deus também, que meu casamento é bom. Mas eu queria viver um pouquinho sem aquele domínio. Porque você troca 6 por meia dúzia. Mesmo assim, você tem a liberdade de você passeia, mas você troca 6 por meia dúzia.
Você sai de casa para dentro de não, casa. troquei não, eu juro. Não, aí, bem, no meu caso particular, não. Porque eu saí, fui trabalhar, casei, eu trabalhava. Eu também trabalhava, é a minha vida. Então, Mas mas não é a mesma coisa. naquela época, eu, por exemplo, eu sustentei... Léo, o seu som está um pouquinho baixo. Eu vou tentar ver se eu falo mais. Eu sustentei a minha família quando eu tinha 16 anos de idade, então eu trabalhava para toda a minha família. Eu era obrigada a fazer isso, mas eu não tinha direito de participar, mesmo assim, eu não tinha direito de participar das conversas dos adultos, dos mais adultos. Isso era normal, né, Cleonice? Bastava, ninguém naquela época respondendo aí como que é? Quem foi que perguntou mesmo? Mas respondendo aí, na verdade, a gente não participava da conversa dos adultos. O Lucas que perguntou por que a gente era assim. Isso. E não precisava nem eles falarem alguma coisa, bastava olhar. Olhavam e nós já entendíamos tudo e saíamos, porque senão depois a coisa não ficava boa. Então, era questão realmente de cultura. E nisso, a gente deixava de ter conhecimento. Eu lembro, por exemplo, quando, numa certa idade, quando eu descobri por onde o bebê nascia. Eu levei uma bela de uma surra, porque eu descobri isso. Quer dizer, então, eu não era mais criancinha, sabe? Então, eram coisas que a gente não podia saber. A gente casava sem saber o que era um casamento, não sabia o que podia acontecer, não sabia nada, entendeu? Então, era muito complicado, era cultura mesmo. Então, eu acho que hoje em dia, o nosso planeta desenvolveu muito. E se as nossas crianças são muito mais sábias, é porque elas participam da vida de todo mundo, participam do meio em que estão vivendo. Então, isso é muito bacana. Ô, Cléo. A gente também sempre conversa aberta. Oi, Gigi. Pelo lado jocoso, esse bando de espírito rebelde foi nascer tudo numa época só. Tinha que ser na rédea curta, né, Gil? Se não fosse. Agora, olha todo só. mundo aí com a rédea bem Para poder curtinho, pegar o encostado caminho no... reto. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que Mas faz. às vezes, Hoje eu tenho certeza disso, gente. às vezes Hoje, a rédea era mais suave. Jerusa, por exemplo, queria ir embora com os hippies. Eu nunca fui disso, eu sempre fui mais acomodada mesmo. Ela queria ir embora com os hippies. Veio um grupo de hippies, ela queria ir. E aí, papai não gostava muito de se meter com essas coisas, falava, fala lá com ela. Mamãe conversou com ela. Mamãe ficou um tempão e conseguiu convencê-la de que ela não ia se dar bem, que ela não ia conseguir tomar banho, como é que ela ia comer, onde que ela ia dormir. Aí mamãe foi conversando, e ela, acho que eu vou ter que ficar em casa. Malcriadamente, eu vou ter que ficar em casa mesmo. Mas... Aí, como meu pai disse, você só sai casada, hein, Gil? Aí eu disse para ele, pois eu não vou casar. E cheguei aos 28 anos, eu fiz a faculdade, né? Fiz outros cursos, a minha primeira profissão foi enfermagem, auxiliar de enfermagem, porque eu ainda tinha uma esperança de participar do projeto Rondon, não consegui. Quando eu preparei a papelada toda, o projeto Rondon já tinha esmoecido, não estava mais funcionando bem, porque era uma forma, eu queria sair, mas de forma estruturada, né? Então, tá bom, então eu não vou casar. E minha mãe falava assim, você vai matar a sua mãe de coração, eu quero morrer e deixar você casado. Olha o grau da criatura. Sinto muito, mas a senhora vai morrer assim. Olha o grau. Aí ela, mas você tem que casar. Eu disse, não, mamãe, eu sinto muito, a senhora vai morrer. Se for morrer por causa disso, vai morrer. Não tem jeito. E você já pensou, você de asa? Não. Aí, não vou casar. Sabe o que aconteceu? Conheci o Vitor. Em 1 ano eu estava casada. Pois é. Aí minha mãe assim, como assim?
Como? Você conheceu tem 1 ano, esse rapaz já vai casar. Vou casar. Pô. 1 ano. 1 ano. Tá vendo como um mentor trabalha? Ela esqueceu que tinha combinado com ele lá antes de encarnar e falou, não vou casar, mas ele apareceu para cobrar, né? 1 ano. Ele foi noivo 8 anos. Voltou da Bahia para o Rio de Janeiro, saí de Mato Grosso e encontrei com ele no Rio. 1 ano. Pois é, tem que ser. Quando tem que ser, minha filha. Ai, ai, ai. É isso Tem daí, jeito, não. Lucas. E essa geração que está aí tem perfeita noção do que é o livre-arbítrio, né? E aí fica a responsabilidade da família de conduzir isso, ressignificando toda a sua vivência, tudo que está aprendendo, né? Principalmente com o advento da doutrina, de como você vai direcionar, não, conduzir esses corações aí que têm plena noção de que tem livre-arbítrio e capacidade de resolver. Amanda diz para mim, vovó, não se preocupe, eu sou capaz de fazer isto. Daquele tamanho. E eu tenho que ficar aguardando. Tem sim, minha filha, vamos lá. Se você precisar de ajuda, nós estamos aqui. Quando ela não quer fazer as coisas que o pai e a mãe diz para ela, você vai fazer assim, mas se vai acontecer isso, aí você vai ficar sem aqui. Não tem problema. É assim que ela responde, não tem problema. Não tem problema. Pelo que se vê, né? Sim. Todos nós tivemos os nossos momentos. E estamos hoje aqui, né, aprendendo, através da doutrina, a saber como lidar com essas coisas, né, e estimular aqueles que estão vindo após a nossa chegada aqui, para que eles enxerguem um mundo melhor, para que eles também se enxerguem melhores, né, de uma forma melhor, para prosseguir e progredir. É esse o estímulo que a gente está passando para todos agora, né? É o que o Kardec falou, né? A nova geração vai se constituir de espíritos que estão vindo, né? De outros locais, de outros mundos mais adiantados, mas também daqueles que estão aqui, que se arrependeram, que estão querendo uma nova oportunidade. Exatamente. Então, realmente são muito inteligentes, muito capazes, habilidosos, mas tem que ser conduzidos de alguma maneira, porque nem todos vêm com superioridade moral, né? Vem com conhecimento, né? Uma bagagem de conhecimento muito além daquela que nós chegamos aí a 60, 40, 50 anos, né? Agora tem que aparelhar isso com as duas situações, né? A questão moral com a intelectual, né? Para que possamos conseguir. Correto. Mas aí... Com o celular na mão. Hein? Tá com o celular... todo mundo anda com o celular na mão. Com o celular na mão, é incrível. Mas cheio de informação, né? Aquela questão que eu falei, que a gente tem que ter sensibilidade para poder ouvir, você tem que ganhar a confiança deles e você tem que dar exemplo para isso. Porque se ele não confiar em você, você não vai conseguir conduzir. Não é uma questão de você tomar a decisão por ele, mas fazer com que ele consiga raciocinar dentro de uma lógica. É porque a decisão é deles. Sim. A gente só tem que mostrar consequências. Por isso que a gente tem que também trazer uma certa preocupação em relação a nós, particularmente, que somos espíritas e temos as nossas casas espíritas, temos a nossa casa espírita, como conduzir as crianças e os jovens, porque eles estão realmente dentro de uma condição. Eu acho que é auxiliar. Eu estou dizendo auxiliar é uma forma, conduzir, estou falando uma forma que acaba sendo conduzido mesmo, né? Direcionado, guiado, orientado. São formas de poder ajudá-los, colocar numa trilha para que eles possam se ver melhores depois no futuro, né?
É essa preocupação que toda instituição deve ter. Eu não digo só a doutrina espírita. Todas as religiões devem buscar esse entendimento e essa compreensão para que se possa realmente melhor orientar esses corações, que nós não sabemos que tipo de coração é esse que está chegando até nós. Nós vamos descobrir ao longo da convivência com eles. E a nossa responsabilidade, sejamos pais, sejamos avós ou não, a nossa responsabilidade é muito grande. E aqui não se trata só daquele que está ligado pelos laços da família consanguínea, da família, do clã familiar, né? Do lar, propriamente dito, né? Mas numa condição mais ampla, né? Num sentido mais amplo. Eu creio que hoje, mais do que nunca, deve-se pensar muito mais em usar a inteligência nas conversas do que a autoridade. De forma alguma autoridade. Mas, o Chacu... Autoridade, sim. Não, energia. Autoritarismo, não. Energia. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. É outra. Autoritarismo, não. Que a gente tinha lá atrás. Exato. Você tem autoridade de pai e mãe tem que ser mantida. O autoritarismo. O autoritarismo, não. Isso é o que Até porque, Égida, essa geração que está aí, tá? Ela não precisa, você não precisa passar conhecimento intelectualizado para ela de nada, porque ela está com o celular na mão, ela entra lá onde ela quiser no Google, ela vai ter informação. E muitas vezes, capacidade de entender, de esmiuçar através das pesquisas, muito mais, por exemplo, eu estou falando em relação a mim. Agora, é uma geração que você vai educá-la com amor, o amor, porque não aceita imposição. Se você impor, eu estou vendo isso numa criança de 3 anos. Se você sair na imposição, você perde. Não consegue nada. Não consegue. Você tem que convencer e mostrando, fazendo com que ela raciocine, a ponto de a criatura falar: é verdade. Então tá, então vou fazer assim. Mas depois nós podemos fazer assim, assim? Sim. Se você chegar lá, não pode fazer isso, não mexe aí, acabou, perdeu. Vai espernear, vai chegar na manha. E é no exemplo. É no exemplo que você vai educar. Isso também às vezes, tem muito a ver com o temperamento. Mamãe dizia que eu era muito teimosa, muito rebelde. Eu sempre, apesar de eu ter pertencido a essa geração mais, né? Eu sempre odiei imposição. E quando me diziam, faz, mamãe começou a perceber desde cedo que comigo não podia ser imposto, tinha que ser conversado. E ela foi direitinho na psicologia, porque tudo que ela queria, ela conseguia comigo. Quando o papai às vezes falava, tem que fazer, eu fingia que ia, mas não ia. Entendeu? Então, isso também é muito temperamento. Quer dizer, rebelde, teimosia, algum espírito lá para trás que ficou, né? Precisando de autoridade, né? Mas a autoridade hoje, como o Chacu está falando, a autoridade do pai, a autoridade da mãe, você consegue, se você tiver coerência e confiança daquele serzinho que está ali, porque ele tem que sentir que você fala aquilo que você acredita, é tanto que você faz. Exatamente, o que você faz também. É muito bom. Posso falar? Sim, senhor, claro que sim. Corta essa mulherada, Fernando. Isso aí, Fernando. Eu vou fazer Pode isso. falar, meu irmão. Fala sobre Maria Luísa, vai lá. Não, eu queria o seguinte, eu peço que as minhas palavras sejam bem conduzidas. Primeiro. E eu digo assim, mais especificamente para o Lucas. Está me ouvindo, Lucas? Estou sim. Aproveita a oportunidade do que foi dito, uma sugestão, para você entender um pouquinho em que ambiente uma série de coisas que nós estamos vivenciando hoje aconteceram. Até mesmo o que é trazido todos os dias nos estudos sobre a doutrina espírita no Brasil.
Porque quando nós temos um ambiente... Eu não passei por isso. A maioria das coisas que vocês disseram aqui, eu não passei por isso. Eu tenho 64 anos, mas eu tive um pai mentor. E papai puxava, papai empurrava, papai não puxava. Essa fala é sua, sabe, Cléo? Papai empurrava a gente para frente, ele não puxava a gente. Então, eu tive a felicidade de viver nesse ambiente, entendeu? Tem uma série de detalhes que eu poderia dizer que eu acho que não cabe aqui, mas, então, assim, eu e os meus irmãos, com toda a simplicidade que nós vivíamos, porque era a condição dos meus pais, mas meu pai realmente me empurrava, ele não puxava. Então, eu não tive esses problemas. Eu carreguei a mochila nas costas quando eu quis, eu botei a mochila nas costas, eu falei o que eu quis, ação e reação, obviamente, lógico, né? Só uma parte, Fernando, só uma parte, por favor. Lembrando ao Lucas de que você é homem. Ah, sim. Ele ouviu opiniões e acontecimentos de mulheres, vivenciados por mulheres. Maravilha, bem colocado, Yolanda, muito bem colocado. Mas só um pouquinho, só mais um parentezinho. Elas não vão deixar. Também, rapidinho, também depende do tipo de pai. Porque nós sempre tivemos toda a liberdade do mundo. Não, beleza. Dito isso, eu quero sair um pouco da minha pessoalidade e mostrar para ele que era neste ambiente que se fortalece algumas coisas que não são saudáveis para a cultura de um povo. São nesses ambientes que são alguns pontos que foram colocados sutilmente aqui, que a gente não precisa se aprofundar, de autoritarismo, a gente não precisa falar sobre isso, mas é nesse ambiente do faça, é que cresce a religião, entenda a religião, essa matriz católica que a gente fala constantemente nas nossas reuniões. Então, são nesse ambiente que se o padre falou, faça. Se a igreja disse, não discuta. Está entendendo? Porque foi dito, você não tem que pensar, você tem que fazer. Por isso que eu estou pedindo assim, muito a Deus que as minhas palavras não sejam tendenciosas, não é isso, mas é para que você entenda como é que nós chegamos até aqui. E imagina a dificuldade que a doutrina espírita teve ao longo desses anos para trabalhar com uma coisa chamada evolução num ambiente completamente fechado, lacrado, por questões culturais, políticas, porque o Brasil, a gente sabe muito bem que foi colônia não só de Portugal, né, em outros aspectos, enfim. Então, a gente pôde falar muito pouco, ficamos muito distantes da tecnologia, ficamos muito distantes dos países mais desenvolvidos, a não ser daquilo que fosse de interesse, de interesses específicos. Mas nós, país, não tivemos essa oportunidade de participar. E hoje a gente fala assim, aceita isso assim, porque nós somos terceiro mundo e tal. Então, só te convido a fazer uma reflexão de como as coisas eram. Você está ouvindo depoimentos aqui de pessoas que viveram isso, no aspecto familiar, na sua vida particular, para você ver como é que a coisa se desenvolveu. Então, o quanto é importante a gente entender um pouco esse aspecto cultural do nosso país, para nós entendermos também a evolução e o trabalho da doutrina espírita dentro de um ambiente desse. Hoje, as coisas são completamente diferentes. Eu até concordo plenamente com todos vocês, a geração está com o celular na mão, mas quem não souber usar celular não vai fazer muita coisa. Só vai carregar um peso, entendeu? Então, se você não souber procurar, você não vai achar. Ninguém acha aquilo que não sabe procurar. Está entendendo? Então, eu até estava vendo um vídeo da NET, onde ela diz assim, a importância da palavra, de você aprender a falar, de você aprender a se comunicar. Então, muito além da tecnologia, é a forma de você se comunicar, a forma de você respeitar a pessoa pela fala. Então, esse tipo de coisa, graças a Deus, ele vem realmente crescendo no nosso país, e obviamente que a tecnologia nos abriu um portal para isso tudo,
mas ainda assim a gente não vai conseguir evoluir, nós vamos continuar micos se nós não soubermos sequer entender a tecnologia que nós temos nas nossas mãos. Não adianta nós sermos o país que tem mais celular na mão e sermos o maior divulgador de fake news, ou não saber nem o que é uma fake news, isso ainda é dito nos dias de hoje. Então, quer dizer, realmente, a gente viveu um caldeirão, continuamos vivendo um caldeirão hoje um pouco mais próximos das culturas mais elevadas e com a possibilidade de nós alcançarmos conhecimentos que antes não eram possíveis. É isso que eu queria dizer. Aproveita essa oportunidade, tá, Lucas? Porque são pessoas que vivenciaram isso. Você não vai achar no livro, não. É aqui e agora. Não. Mas Então, o que as nossas amigas, como a Giselda colocou, como a Yolanda colocou muito bem, a visão. Como é que as nossas amigas, nossas mães, nossas mães, nossas avós, principalmente, como é que viveram, como é que foram criadas, a opressão, essa coisa toda. Então, são momentos bem distintos da nossa história, tá? Da nossa história viva. Espero ter passado aí o que eu queria. É só isso. Entendi. Eu queria só fazer duas colocaçõezinhas. Tá baixinho, Cleo. Então, eu queria fazer... Melhorou? Eu queria fazer duas colocações. Quando a gente fala aqui de comando familiar, antes, quem comandava a família eram os homens. As mulheres, elas tinham que ficar quietinha, caladinha, sofrendo, chorando, amparando os filhos. Depois a situação foi mudando com o tempo. Então, hoje, nós não podemos mais falar isso. Então, não importa, mas numa família, sempre tem alguém que está à frente. Ou que seja homem, ou que seja o marido, ou que seja a mulher, vai ter alguém que vai estar à frente, certo? Tanto que hoje, uns dias atrás, nós falamos aqui em famílias matriarcais. E hoje nós temos bastante. Não importa que se seja patriarcal ou matriarcal, o que importa é como é comandada essa família. A outra situação que eu queria colocar é exatamente o que o Fernando começou, que ele falou assim, quando ele começou, é melhor puxar do que empurrar, certo? Eu costumo dizer isso, porque eu observo, isso eu falo, porque eu trouxe, foi uma assimilação de dentro da educação. Não reclame do seu filho, é melhor puxar do que empurrar. Por quê? Se você puxa, é porque essa criança, ou esse adolescente, tem uma capacidade imensa, é saudável, é fantástico, só precisa ser orientado para que siga o caminho correto, o caminho do bem, orientado. Às vezes, a gente precisa, sim, impor a situação, precisa, porque principalmente quando o Lucas está aí, ele vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Tem um dado momento em que eles não querem nem nos ouvir, nem querem saber se nós temos razão e se eles vão sofrer com isso depois. Ele simplesmente um é diferente do outro. Tem aquele que é dócil e que te ouve conversando, e tem outro que você tem que agir com mais dureza para que ele possa fazer o que é correto, não entrar no erro realmente. Então, quer dizer, eu estou falando por mim, porque eu tenho filhos de várias formas. Tem uns que eu sento e converso e está tudo bem, e tem outros que eu tenho que tomar atitudes. Tomar um celular, tomar um computador, dizer assim, você não pode mais, eu confiei você e não adiantou, eu te dei toda a confiança do mundo, não adiantou. Então, quer dizer, nós vivemos num mundo em que nós temos que fazer malabarismo e dizer, não com prepotência, mas deixar claro a eles que nós estamos no comando e que eles precisam aprender primeiro esse caminho para poder comandar. Aí que eu digo, isso é a autoridade dos pais, que ela nunca pode deixar de ser. Sim, sim, não, né, Seja uma autoridade mais suave,
seja uma autoridade mais enérgica, mas é a autoridade de pai. É como uma vez o Rossandro, eu estava ouvindo uma palestra, acho que foi, se eu não me engano, foi o Rossandro que falou. Acho que foi ele. Que ele falou assim que a mãe dele falou que ele queria sair para um carnaval. Aí a mãe dele falou, você não vai. Ele falou, eu vou. Ela falou, você não vai. A mãe dele era... Não vai. Aí ele falou, ele ficou zangado, aborrecido, saiu, bateu porta, fez, aconteceu, como um adolescente qualquer faz, né? Aí ele disse que falou para ela assim, também eu não te amo mais. Ela falou assim, eu não quero que você me ame. Eu quero e eu exijo que você me respeite. Aí ele falou que depois, ele estudando psicologia, ele falou, como a minha mãe era uma psicóloga e não sabia, né? Porque o que a gente precisa exigir é o respeito. O amor vem depois. Se vier, veio, né? Mas se não vier, mas o respeito sim. Então, é isso que a gente tem que ter como a autoridade, porque faz parte nossa de missão enquanto pais. Porque se você deixar as galegas, qual a responsabilidade? Como é que você devolve esses filhos na mão de Deus? Porque, né, a nossa própria consciência vai perguntar, uai, e a autoridade que você tinha? O que você fez dela? Ô, tia, o legal disso é quando você tira o celular, tira o notebook, está bem ali à vista deles e eles não pegam. Não pegam. Ou ainda tem aqueles que levantam de madrugada para pegar escondido, hein? Eu lembro que quando os meninos eram pequenos, que a gente botava um de castigo, aí esses dias eles estavam falando, mãe, a gente era bobo, né? Porque, como é que eles falam hoje, né? A gente era bobo. Você não vai assistir televisão. Aí eles estavam falando assim, Júnior, Patrick, ligava a televisão, ficava assistindo, e eu não assistia, ficava de costa. Você não ia nem saber que você estava no trabalho. Mas é porque é aquela coisa assim, a autoridade de pai está ali. Autoridade. Né? E a sinceridade é a autoridade. Então, são essas coisas que a gente tem que ter. Afinal de contas, a gente recebeu esses corações da mão do Cristo para devolvê-los melhores e não piores. Né? E é uma autoridade baseada no respeito, né, Égida? No respeito, no amor, no carinho, mas a autoridade tem que ter. Como diz Ana, a Paulinha, no exemplo. No exemplo. Lucas está morrendo de rir aqui no chat. Agora, deixa eu falar, diz ela que o Lucas está morrendo de rir. Deixa eu só falar uma coisinha aqui com relação ao nosso país. Lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Jesus estava conversando com Eliú... Eu tenho que ler esse livro. Olha lá, Senhor, aquela terra, ele falou assim, sim, o Brasil será o coração do mundo. O Brasil não vai se destacar política nem financeiramente perante o mundo, mas moralmente. Então, não esperemos que nós vamos entrar no primeiro mundo, porque... mas se tivermos essa condição moral, nós já estaremos no primeiro mundo. Já estamos no primeiro mundo. Fazendo, né, Fernando? Nós não podemos ter complexo de tupiniquim, não, De jeito nenhum. Nós estamos no primeiro mundo. Vamos lá? Eu voltou para a gente fazer a prece de agradecimento. Me desculpe, mas... Que hoje foi muito bom. Me desculpe aí, porque eu tive que atender um assunto profissional e eu não podia deixar de falar com a pessoa, mas é isso mesmo. A vida é assim, né? Eu gostei do estudo de hoje, não que eu não tenha gostado dos demais, né? Mas hoje ele teve um tempero aí mais, vamos dizer assim, não vou dizer pimenta não, porque eu gosto de pimenta, a Égida que não gosta, então... Não vou nem falar em pimenta. Teve um tempero gostoso
Talvez assim aquele tempero de saltenha. Vocês conhecem? Não conhece, não, Sheila? Ainda não. Não tive o prazer. Não, né? Oh, é bom demais, Terão, tá? terão. Eu aceito. Terão. Muito bom. Sheila, você quer Já cantar hoje? salvei aqui. Hoje eu não estou preparada, não. Amanhã. Tá, não? Pode ser? Pode. Zeldinha, Hoje você não, quer? amanhã. Não sei, não. Peraí. Tem algum em mente aí? Não, foi muito de repente assim. O que vocês sugerem? Se eu puder lembrar alguma coisa. Vem Jesus, divino Isso. amigo. Nossa. Essa música é linda. Vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo. Que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar profundo, sereno, como é que é? Sereno. Terra iluminar, afasta do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor, há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vai essa, gente. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Sheila, você faz a nossa prece? Eu? Sim. Ah, tá.
face. Senhor Jesus, agradecemos pelos momentos de reflexão, de estudo, e que possamos, Senhor, calar em nossos corações os ensinamentos aqui recebidos, e que nós possamos, Senhor, utilizar esses ensinamentos para nos melhorar intimamente, para sermos pessoas melhores. Que nós possamos, Senhor, envolver aqueles que não puderam estar aqui com o nosso amor, com o nosso carinho. E que tu, Senhor, possas sempre nos amparar, nos orientar, nos intuir, para que sempre tenhamos, Senhor, as atitudes adequadas a cada situação. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim